Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um ConteCast, esse programa maravilhoso aqui elaborado pela classe contábil para tirar dúvidas, para falar sobre política. E é muito bacana. Estamos aqui com o maior sucesso. Está sendo um maior sucesso. E hoje nós estamos aqui com três pessoas maravilhosas que daqui a pouco vão se apresentar. Quando forem fazer as palavras, né, quando forem fazer as perguntas, eles vão se apresentar. E eu vou fazer a minha primeira pergunta. Eu estou aqui com a candidata a deputada federal Laura Carneiro. E eu tenho uma curiosidade, eu queria saber quem é Laura Carneiro. Bom, primeiro deixa eu dar bom dia, né, Ilan? A você, a Dani, ao Magno, né? Essa é uma mesa privilegiada, né? É sempre importante estar com toda a classe contábil da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, né? Então, quem é Laura Carneiro? Bom, muito jovem, entrei na política depois de ser já advogada, já analista legislativo. Senador Mário Covas, as pessoas acham que foi senador Nelson Carneiro, porque ele era meu pai, mas não foi. Foi senador Mário Covas, depois governador Mário Covas, que me convidou para entrar na política do Rio de Janeiro, e eu fui logo candidata a vereadora. Claro que era filha do Nelson Carneiro e ganhei a eleição. E aí começou a minha vida. São 8 mandatos, 4 de deputada federal, 4 de vereadora, 35 anos de atividade política. Não é simples ser Laura Carneiro. Mas, enfim, eu acho que é uma coisa de vocação mesmo. Eu faço com muito amor, larguei, imagina, no escritório de advocacia com 500 clientes de direito de família, talvez naquela época o maior escritório de direito de família do Rio. Por vocação, porque faço com muito prazer, faço com muito amor. Eu sou uma pessoa muito intensa, né? Todo mundo sabe disso. Tudo que eu faço eu entrego todas as minhas energias, o meu tempo, a minha vida. E é isso, são 35 anos fazendo a mesma coisa. Agora, porque eu acho que a única forma de transformação social da sociedade é a política, não tem outra, né? É através do voto que você escolhe quem te representa, quem pensa parecido com você. Claro que você não consegue fechar todos os temas, né? Mas tem um diferencial. Eu sempre brinco nas reuniões. Imagina se alguma mulher vai votar em mim, se achar que eu vou achar normal um homem bater em mulher, matar a mulher, enfim. É isso. Mas tem pessoas que pensam assim, que acham isso natural. Essas pessoas não votam em mim. Sim. E assim por diante. Essa é a Laura Carneiro, muito sincera, muito autêntica, né? O povo diz que eu sou autêntica, intensa. Mas é importante ser autêntico. Muito, que maravilha, Enfim, que maravilha. O povo diz que eu falo o que tem que ser falado. Mas a sua trajetória é belíssima, é uma Muito história obrigada, de Ana. vida política, principalmente, né? Maravilhosa. Eu acho que só ficou a vida, só ficou isso mesmo, que a vida só sobrou. Mas Duvido, não, verdade. não, a vida pessoal, claro, alguns maridos, porque, claro, filha de Nelson Carneiro não podia. É isso, não é o preconceito. É verdade. Querendo ou não querendo, e a gente estava conversando isso antes de começar o podcast, a mulher na política é sempre mais difícil, né? Porque o homem acaba te cobrando, o marido, o companheiro, o namorado, um tempo que você não tem, né? Ou bem, você faz uma coisa muito bem. E aí eu já tive alguns casamentos, mas tem uma coisa melhor de tudo, que a filha, essa atura tudo, aguenta tudo. Que é para sempre, né? Essa é para para sempre. Mas, Laura, essa trajetória da mulher, mesmo tanto seja na política quanto seja na parte empresarial, na profissão mesmo, é um pouco mais cobrada, é um pouco mais difícil, realmente. Pouco não, é muito mais difícil. A mulher é bem mais comprada de tudo. Qualquer profissão que a mulher exerça e que essa profissão tenha muitos homens, ela é muito cobrada, porque eles querem que elas façam tão bem quanto eles. E outra coisa. E tão você bem quanto eles, tudo, a gente faz. Tão bem quanto eles, eu não tenho dúvida. Eles não aceitam, é pior, né? É pior. A gente tem que fazer melhor do que os homens. A gente tem que tentar superá-los, o que é uma burrice, porque nós somos não tem nada a ver, gente, tão né? competentes quanto, iguais, né? Empoderadas, mas esse é um processo cultural mesmo da sociedade brasileira, que ainda tem né? que ainda tem resquícios, né, de machismo, de misoginia, porque é isso, a gente foi criado, e mais grave
e aí pobrezinho do Magno está em minoria absoluta, nós fomos criadas, e vocês são criados por mulheres. Sim. Por mulheres, né? Por mulheres, nós somos as mães. Sim, no sim, fundo, sim. Claro que hoje, nossa, muita muito melhor, né? Muito melhor. E isso é um dos orgulhos da minha vida, ser filha de Nelson Carneiro significa... Às vezes eu falo numa reunião com o pessoal muito jovem, não sabe quem é, eu digo, gente, a nossa carteira de identidade, a gente poder viajar sem autorização do marido. Né? Lá em 42, tinha um homem, Nelson Carneiro, pensando no Estatuto da Mulher Casada, em como é que, de alguma maneira, começava a libertar a mulher brasileira. E eu também, ao longo da minha trajetória, acabei... Claro, esse é um tema que não pode estar longe de mim, nem estaria, nunca estará, até porque eu sou mulher. Sim. E eu brinco, gente, como é que você pode ter um parlamento onde só 15% são mulheres, quando você tem 53% da população de mulheres? Né? Como é que a gente explica para um homem, por exemplo, que é ser estuprada? O que é ter um câncer de mama e ter que fazer uma mastectomia? Como é que se explica para um homem? Só a gente consegue entender. Por mais que ele tente, meu pai dizia que tem homens de alma feminina. Sim. E eu acho que é isso mesmo. Pepeu Gomes já falava isso, né? Pepeu Gomes antes do Pepeu Gomes falar, Nelson Carneiro falava. Não, mas ele copiou. Ele copiou, né? Até ele era amigo do papai. Mas vamos nós. Vamos lá. Agora eu vou passar a palavra para a Dani, para ela se apresentar e fazer a próxima pergunta. Sou Daniele Marinho, contadora, empresário contábil. E vive esse seu universo, Laura, das mulheres, né? Nosso universo que é maravilhoso, né? A nossa ideia, né? A minha ideia, assim, de quando a gente fala do universo feminino, é isso tudo que você falou. É lutar pelos direitos da mulher e o mais importante, é fazer com que os homens entendam quais são as nossas dores. Isso. Né? E que nós somos iguais. Exatamente. E que temos a mesma capacidade. Filhos de um único pai, né? Todos iguais. A diferença, homem e mulher, mais nada. Isso. A minha pergunta para você é a seguinte, Laura. Por que você quer ser deputada federal? Bom, eu, em princípio, eu sou vereadora na cidade do Rio de Janeiro, podia não concorrer. Sim. Mas nesses 2 últimos anos que eu tive a oportunidade de ser secretária de assistência social da cidade do Rio de Janeiro, eu percebi que não dá para não participar do processo político diretamente, né? Nós temos uma bancada muito frágil, o interesse do Estado do Rio de Janeiro é cada vez mais sobreposto. Eu fico imaginando, por exemplo, na questão do gás, a gente produz e os outros ganham dinheiro. O petróleo é nosso, os outros ganham dinheiro. A gente contribui com 330 bilhões ano para a União. E o que a gente recebe de volta é cerca de 30 bilhões. Então, assim, chegou um momento, né, que a gente tem que ter muita responsabilidade com o nosso Estado, sob pena de, tudo bem, hoje a gente tem o dinheiro da SEDAI, e quando não tiver mais o dinheiro da SEDAI? Né? Eu estou pensando no meu neto, que um dia eu vou ter, se Deus quiser, e minha filha resolver casar. Mas, assim, de alguma maneira a gente tem responsabilidade sobre isso. E a representação, hoje, se você pegar a lista dos 70 deputados federais, você vai... Eu, que tenho 35 anos de atividade política, conheço o trabalho de 20, 30. E os outros? Não, 70 estaduais, mas a gente tem 46 federais. Eu conheço o trabalho de 20 e os outros. Né? 20, 30, no máximo. Outros eu não sei quem são. Ouvi... Outro dia eu conheci um que eu nunca tinha visto. Se você está nesse meio, não conhece, imagine nós, que somos eleitores. Pois é, mas é porque talvez o erro, Dani, são as ondas. Né? As ondas normalmente são prejudiciais. Eu me lembro, lá atrás teve a onda Brizola, e você não conhecia a bancada. Aí as coisas se normalizam. É sempre assim, tem um ano de onda e depois você tem uma outra legislatura mais tranquila, onde as coisas começam a andar. E foi assim na última eleição, onda Bolsonaro. E aí, da mesma maneira, você tem uma bancada que não era da política, né? Vamos dizer, que não tinha a experiência política que é necessária. Até porque nos outros estados isso não acontece. Isso parece que é típico do Rio. É típico do Rio. Se você for fazer uma análise de todos os estados, isso é o Rio de Janeiro. Mas isso é muito grave.
Porque na hora da defesa do Estado do Rio de Janeiro, no nosso caso, deputado federal, na defesa da população do Estado do Rio de Janeiro, as coisas acabam degringolando, né? Eu me lembro que, imagina, a gente conseguiu a obra, por exemplo, do arco rodoviário. Assim, pararam a obra. O arco rodoviário, que seria um grande espaço de economia para o Estado, hoje a gente tem medo de passar porque está abandonado, porque está esquecido, não é isso? E isso, querendo ou não, é uma responsabilidade do parlamento, né? Como é da responsabilidade do parlamento a reforma tributária, as questões do Pacto Federativo, as questões da Lei Candir, todas elas são responsabilidade nossa. Verdade. Agora eu vou passar para o Magno, né? Isso, agora o Magno vai fazer a perguntinha dele, vai se apresentar primeiro, né? Um único homem. Bendito ao fruto. Bem, bom dia ainda, né? Bom dia a todos e a todas. Né? É um prazer imenso estar novamente com vocês, na presença da tão brilhante e ilustre pessoa da deputada, se assim me permite chamá-la, como você quiser, Laura Carneiro. Eu sou Magno, presidente da Associação dos Servidores de Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro. Atuo há 28 anos como servidor público concursado. Né? Tenho alguma experiência na coisa pública. Fui conselheiro da Casa do CRC por 8 anos, encontro afastado por uma questão de opção. E gostaria de perguntar à deputada, assim, quais são as suas maiores conquistas, o que a senhora considera as suas maiores conquistas ao longo de uma carreira tão brilhante? Bom, primeiro, que honra, né? O Magno me lembra, como controlador, uma pessoa que não está mais entre nós, mas eu sempre, toda vez que a palavra controladoria chega a mim, eu me lembro do Tolino. E o Magno estava dizendo que foi professor dele. Foi, né? meu também. Foi também? O Tolino era uma pessoa especialíssima, muito, né? Muito, especialíssima. Seríssima e especialista. Primeiro, saudar, porque eu acho que quando o Magno fala, a gente tem que saudar os servidores da carreira, né? Não é uma carreira simples. Eu acho que o trabalho que a Controladoria faz é especial. Eu queria só aproveitar que a gente está no podcast para, de alguma maneira, pontuar a questão do orçamento secreto. Olha, eu fui 12 anos da Comissão de Orçamento da Câmara Federal, fui líder da oposição no governo Lula, embora fizesse o lobby da saúde e da educação para o governo, mas, ao mesmo tempo, eu era líder da oposição. Nas temáticas que a gente não acreditava que fossem dar no melhor para o Brasil. Mas, assim, o grave é você imaginar que nem naquela época, nem na época da CPI dos anões, CPI do orçamento, nenhuma das CPIs que trataram de orçamento se viu coisa parecida. Eu brinco que é como se é o contra-cheque da amante. É isso. O orçamento secreto é o contra-cheque é o contra-cheque da amante. Na verdade, é aquele dinheiro que você não sabe onde vai ser gasto, por quem vai ser gasto, se vai ser gasto e aonde vai ser gasto. Então, quando eu vejo um controlador, não tem como eu não falar no assunto. Muito obrigado. Então, é impossível. Não tem como não falar no assunto. Bom, conquistas. Bom, eu acho que tive muitas conquistas, graças a Deus. De quando eu era vereadora, porque eu comecei, né, relatora da Lei Orgânica do município, então é uma experiência. Eu tinha acabado de sair da assessoria técnica da Assembleia Nacional Constituinte, muito jovem, e ter participado da elaboração da Lei Orgânica foi uma experiência incrível. Depois de virar deputada, talvez ter participado de algumas CPIs não políticas. Eu nunca gostei de CPI política. Então, assim, as CPIs que eu participei, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de órgãos, pirataria, enfim, aquelas que, de verdade, né, porque eu acho que são essas que transformam o custo Brasil, são essas que fazem a vida da gente andar ou não andar, ou andar para frente ou andar para trás, né? Então, isso também foi um outro momento marcante da minha vida. Eu sou uma legisladora por natureza, até porque eu sou analista legislativa e, ao mesmo tempo, sou advogada. Então, é natural que a gente perceba as transformações
que existem na vida cotidiana e transforme isso através da legislação. Acho que o primeiro grande projeto de lei foi o Estatuto do Idoso, que eu fui coautora com o deputado Eduardo Barbosa, que é um deputado maravilhoso de Minas Gerais, ligado à área de assistência. Talvez tenha sido, para mim, a lei mais marcante. A primeira mais marcante e a segunda, que só virou moda agora, foi a importunação sexual, que eu fui convidada a relatar um capítulo do Código Penal e aí consegui incluir a importunação sexual. Foi um texto muito elaborado, muito discutido. Enfim, acho que essas duas, tem outras. Fim do casamento infantil, né? E aí a gente tem ainda, em andamento, olha que loucura, 107 projetos de lei que continuam lá em Brasília me esperando para ver se eu consigo aprovar todos. Mas não é simples você aprovar uma legislação em Brasília, porque você não está falando do teu estado, nem da tua cidade, você está falando do Brasil. E aí vocês têm... Eu me lembro que quando eu fui aprovar o fim do casamento infantil, as pessoas no Brasil se casavam com 12 anos, imagina uma criança com 12 anos se casando. E eu tive muita resistência de algumas regiões do país, porque naquelas regiões isso em algum momento da história foi normal. De deputados de esquerda até diziam assim para mim, mas Laura, minha mãe se casou com 12. Eu falei, meu filho, mas isso tem 50 anos. Sim. O mundo mudou. A criança tem que estar na sala de aula, na escola, né? Enfim, eu acho que eu tive muitas conquistas. Eu não... ser secretária de assistência social, ter criado o cartão... o programa Prato Feito Carioca, que dá comida para as pessoas de verdade, né? Que está ali na comunidade, com as cozinhas comunitárias, que já começou, o cartão que a gente entrega para o trabalhador informal. Enfim, cada cadastro único que a Secretaria conseguiu fazer no ano passado, cada atendimento, cada cidadão que você conseguiu resgatar da rua e colocar num abrigo e tratar dessa pessoa, cada criança que você devolveu para a família, né? Enfim, cada idosa que você salvou a vida porque estava em trabalho escravo, tudo isso é absolutamente gratificante. E aí eu tenho que fazer um registro importante, eu nem pensei que fosse fazer aqui nesse momento, mas não dá para deixar de fazer, já que a gente está falando de assistência. O CRC, entre o ano passado e esse ano, fez um convênio com a Secretaria de Assistência do município, e vocês fizeram um trabalho lindo de captação de recursos do imposto de renda, todo voluntário, né? Eu tenho que agradecer o Sami muito para o Fundo da Criança e do Adolescente, isso é muito importante. E para o idoso também, né? Cada real que vocês conseguiram arrecadar, com certeza vai estar ajudando a melhorar a vida de uma criança, a vida de um idoso, uma criança ou um adolescente, na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente fez muita coisa. 35 anos trabalhando, porque também podia ter passado, né? 35 anos sem trabalhar. Você sabe que aqui no escritório... Mas eu trabalho muito. A gente faz cerca de 500 declarações de imposto de renda por ano, né? E já há alguns anos a gente vem incentivando os clientes a fazer essa... mas dessa vez a gente institucionalizou isso. Eu acho que o Sami... Tem que fazer essas campanhas, porque as pessoas nem nem sabem que isso existe. Não, nem sabem que é possível. Que, sabem. Querendo ou não, ele pode ajudar uma entidade. Sim. A gente, no ano passado, conseguiu o primeiro edital de fomento para assistência social. Então, não existia edital de fomento. Agora, com esse recurso, a gente vai continuar fazendo outros fomentos. Acho que estou até cobrando o prefeito pagar o fomento, porque já foi feito, já foi. Agora é só a parte do pagamento. E, de verdade, isso é muito importante. As entidades que fazem assistência, que trabalham com criança, que trabalham com pessoas com deficiência, que trabalham com idosos, têm uma dificuldade gigante. O financiamento público é muito pequeno. Verdade. O que nós recebemos do governo federal é cada vez menor. Aliás, vocês que são da área contábil devem fazer um estudo, porque é absolutamente assustador os valores que foram apresentados para o ano que vem para assistência social, para o orçamento da União. Do tipo, em algumas áreas, o corte é de 95%. O corte total é de 70%. Imagina, a gente vai empobrecendo e vai diminuindo o orçamento da assistência. Verdade. Por isso que a gente briga pela regulamentação de uma PEC, pela aprovação de uma PEC, que garante pelo menos 1% do orçamento geral do Tesouro, para que a gente tenha assistência no Brasil inteiro, né, claro.
Isso é verdade. E nós... foi um sucesso essa parte do imposto de renda, da qual a candidata falou. Foi realmente um sucesso. Esse ano, então, com muito mais vulto, né? A gente conseguiu levar isso para muito mais pessoas e muito mais pessoas aderiram. Realmente, isso é muito importante. Gente, nós estamos aqui no ConteCast, que é voltado para a classe contábil. Vamos discutir política? Hoje nós estamos aqui com a candidata a deputada federal Laura Carneiro. Estamos também com a Daniele Marinho, com o Magno Tarcísio e eu, Ilan Reis, que sou empresária contábil. Atualmente eu estou vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Regional de Contabilidade. E eu tenho uma outra perguntinha agora para fazer para a candidata, que, assim, nós já estamos bem próximos, né? Estamos menos de uma semana, agora, se não me falha a memória, são 5 dias. 5 dias. TPE. Você conhece? Tensão pré-eleitoral. Estamos aqui já na retíssima final. Exatamente. E a minha pergunta seria, qual seria a sua prioridade para que nos próximos 4 anos, no Rio de Janeiro, ele esteja entre os melhores estados para se viver e para fazer negócio? Bom, qual seria a minha prioridade? Emprego, né, gente? Não tem outra. Esse é o grande tema. Se você tem emprego, você tem dignidade. Se você tem dignidade, você se alimenta. Se você se alimenta, você gera... A cidade anda, o Estado anda, ele se movimenta. Eu acho que, se você me perguntar qual é a prioridade total de todos nós, qual deve ser a prioridade, gerar emprego. Gerar renda, vocês vão trabalhar mais, né? A atividade econômica cresce, os contadores ficam felizes, a cidade fica feliz, o Estado fica feliz, a população fica feliz. E é isso. Não tem, se você me perguntar, a prioridade máxima é essa: emprego, 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 emprego. E com tudo isso, os negócios prosperam. Não, claro, os negócios prosperam, as pessoas compram, né? As pessoas viajam. A gente passou 2 anos de pandemia, por exemplo, o centro do Rio, se você já deu uma voltinha para você ver? Mas olha, as lojas fechadas, antes os bancos disso, foram acho que já embora. estava. Não estava tanto. Não, você pode dizer que você visualizou melhor e que piorou. Ah, sim. Mas a pandemia já acabou, amor. Aí agora eles estão voltando. Então, como é que, por exemplo, aqui no escritório a gente mede quando os negócios estão voltando? Quando o número de admissão chega. Quando começa a chegar admissão, a gente sabe o quê? Estão gerando emprego, os negócios estão voltando e as coisas vão começar a fomentar. Aí os restaurantes voltam a abrir, as lojas voltam a abrir. Então tudo melhora. Então, realmente, emprego tem que ser a base de tudo. Né? É, claro. Não, a base é a educação, mas eu diria... da prioridade... A prioridade, nesse momento do país, nesse momento do Estado, é emprego. É emprego. Concordo. É emprego. Dani, a bola está contigo. Bora. Laura, como você analisa a atuação do profissional da contabilidade para o desenvolvimento econômico do Estado? Eu acho que é fundamental. Sem arrecadação, não tem máquina pública. Sem o setor contábil, nada anda, nem na empresa, nem no setor público, né? E o custo, se você não tem essa organização e essa capacidade que vocês têm, necessariamente, o custo Brasil, o custo Rio de Janeiro, o custo dessa sociedade, dessa máquina pública é muito maior. Então, é fundamental. Se eu posso resumir. Bom, e resumiu muito bem. Muito bem. Obrigada. Ficamos aqui... É real. Né? Lisonjeados, né? O nosso coração fica, até dá um salto maior quando a gente escuta falar tão bem, falar que nós somos essenciais, que nós somos imprescindíveis. Mas esse é um erro, imaginar que a carreira, por exemplo, eu brincava na assistência, eu dizia assim, tudo bem, gente, saúde é essencial, todos nós queremos ter saúde, não é isso? Uhum. Só que o médico vai lá, dá o remédio, a pessoa fica boa, a assistência não fica boa. Né? Na contabilidade, se as contas não estiverem andando, também não fica bom. Se as contas não fecharem. Né? Se não fecharem, também não ficou bom, tem que fechar. Então, acho que tem muitas... E as carreiras típicas de Estado, as carreiras são muito importantes, sempre foram. É que fazem um controle social, de alguma maneira. É o controle social institucionalizado. Não é meu... Com certeza. Esse é meu controlador. Então... Magno, acho que é isso. Eu acho que a carreira contábil tem essa importância, né? Sem contar que você trata
sempre, embora seja na atividade privada, sempre haverá algo do dinheiro público. Portanto, sempre haverá algo da coisa pública. E vocês são essenciais, né? Todos vocês. Maravilha. Eu lembro na época da pandemia que a gente colocou os funcionários em casa, mas uma equipe vinha trabalhar, e eu também, né? E aí um funcionário meu um dia me ligou e falou assim, senhora, eu não consigo passar. Eu falei, não entendi. Eu não consigo passar porque o policial me parou, mandou voltar para casa. Porque ele disse que eu não sou carreira essencial. Minha profissão, meu trabalho não é essencial. Eu falei, então você diga para ele o seguinte, você trabalha para médicos e médicos então são essenciais. Aí ele foi lá e falou, olha, então se é para médico pode passar. Não, nada contra os médicos, eu acho que eles são essenciais, sim. Mas assim, porque a assistência também é essencial, vocês também são essenciais. Naquele momento, né, da doença, o médico ficou em alta, né? Então quando ele falou assim, eu trabalho com contabilidade para médicos. Então você é essencial, pode passar. Pois é. Mas eu acredito também, voltando só a esse ponto da pandemia, que por conta disso, por conta das barreiras que foram feitas, ou quantas prefeituras fizeram, né, leis onde incluíram nós como essenciais. Porque se nós não fizermos o nosso trabalho, tudo para. Não tem impostos, não tem arrecadação, não tem pagamento de funcionários. Assistência, o profissional de assistência social é atividade essencial. Sim. Mas a gente brinca que na pandemia todo mundo esqueceu. Mas na hora de levar o idoso lá para tomar vacina era a gente. É verdade, é complicado. Não, e o detalhe maior foi o seguinte, a pandemia ela parou tudo, né? Mas ela trouxe 2 grandes serviços pra gente lá, que foi, o governo federal lançou um empréstimo que o empresário podia pegar. Né? Foi isso. O Pronamp. Sim, o Pronamp. Sim. Só que quem tinha que imprimir um papel para ele levar pro banco? Vocês. Não, quem tinha que montar o processo que o empresário não ia saber sem vocês. A outra parte foi a parte dos funcionários. Foi a parte dos funcionários, que o governo casa. fez o quê? Vamos deixar os funcionários em casa. Você pode reduzir a carga horária dele ou suspender. Quem fazia? Contador. Vocês. Como é que nós não éramos essenciais? Exatamente. Eu acho que assim, isso que eu estou falando, as carreiras contábeis, né? E também não só contábeis, da fazenda em geral, tem muitas carreiras que são essenciais. Até porque tem muitas. Muitas. Né? Tem que ser controlado e bem gerido. Exatamente. Até porque ele não é nosso. Não, é do povo. Exatamente. Por isso que eu te falei do orçamento secreto. Em cima do que nós estamos discutindo, basicamente, eu tenho uma outra pergunta. Porque o Rio de Janeiro, ele possui a maior alíquota do ICMS do Brasil. Maior alíquota. Então, eu queria saber o que a senhora pensa, né? Para poder a gente, assim, no caso... Não pode me cobrar à vontade. Deputada, né? Vai se ser Deus deputada quiser, federal, se Deus quiser. E no combate, assim, o que a senhora pensa no combate da redução dessa carga tributária? Qual seria o procedimento, né? Qual a melhor forma de combater isso? Bom, eu acho que, primeiro, a questão é tão grave que você pode imaginar que o Rio de Janeiro tem a maior alíquota de energia elétrica do país. Verdade. Aí diz, mas só nega. Ué, mas se tem a maior do Brasil e o pobre não tem salário, faz o quê? Só nega mesmo. De alguma maneira, deixa de pagar, é uma forma de sonegação. Na verdade, a gente tem que rediscutir, como eu disse antes, esse Pacto Federativo Brasileiro. Né? Essa eu acho que é a grande questão. Junto com a Lei Candir, acabar com a guerra fiscal ou disputa fiscal é um absurdo que acontece. A gente sempre acaba perdendo. Perdemos as nossas empresas, perdemos muitas empresas. Isso é muito ruim para o setor contábil, mas também é um desastre para a economia carioca e fluminense. Né? Perdemos a indústria naval, por exemplo, que é outro crime. Então, a Marinha do Brasil, nesse momento, que é no Rio de Janeiro, faz os seus navios em Santa Catarina. A gente perdeu todo o hub que a gente tinha de telemarketing. Então, quando alguém te liga, você percebe que é do Nordeste. Eu tinha um grande amigo que foi até morar em Portugal, que tinha uma empresa gigante, se desfez de tudo. Automóveis também, tudo, né? Por conta da alíquota. Automóveis, tudo. Montadoras, as montadoras. Alguns vão com alguma isenção, porque tem isenção da área. Eu acho que essa é uma rede... Brasília tem que entender, a Câmara Federal e a bancada do Rio também, que hoje a gente cria as condições e rediscute, como eu disse, a Lei Candir e o Pacto Federativo, a gente vai mais uma vez punir o Rio de Janeiro.
por conta da arrecadação no destino. Né? A gente novamente pune o Rio de Janeiro, como puniu lá atrás, quando saiu a capital, quando puniu lá atrás na fusão. Porque é isso, a gente... todos os problemas acabam no nosso estado, infelizmente. E essa questão da arrecadação, talvez seja... Não adianta a gente ter uma arrecadação altíssima no ano que vem, se através... A previsão acho que é de 80 bi para o ano que vem. Vocês que são os contábeis, mas eu acho que é isso, não é isso? 86, se não me engano. 86. Que seja, mas isso tem que, de alguma maneira, fazer com que a gente renove o nosso estoque, digamos assim, que a gente possa fortalecer o nosso Estado, porque essa arrecadação será de 86 bilhões, mas qual será a outra? Né? Então, assim, eu tenho muita angústia. Ou a gente retoma essa questão de diminuição das alíquotas e rediscute essas alíquotas e vê o nosso entorno, o caminho não é bom. Né? Magno? Mas você entende muito mais, vocês entendem muito mais do que eu. Eu estou aqui para obedecer. Se vocês mandarem, eu vou sempre ouvir. Não, eu sou boa ouvinte. Eu acho que esse é um dos erros da política. Nenhum de nós, se você disser para mim, eu posso discutir muito bem, assistência eu posso, mas provavelmente eu não posso me aprofundar. Até posso por causa da velha, já fui até presidente da Comissão de Saúde. Na área de saúde, como na área contábil, vocês são muito melhores que eu. Então, é isso que o parlamentar, e eu aprendi isso há muito tempo, você tem que ouvir as categorias, né? Você tem que ouvir as expertises. Porque quando você ouve as expertises, você me apresenta uma proposta do CRC. Vamos ouvir, vamos ver se é possível, vamos ver se é factível no Congresso Nacional, se você tem como encaminhar, se você tem como articular. Ah, Laura, vai demorar 10 anos? Talvez, mas se você também não fizer nada, não vai mudar nunca. Exato. Hoje a gente tem as árvores porque um dia alguém plantou. É isso, adorei, Dani. Aí hoje eu sento ali Adorei. na árvore, né, uso a sombra, mas quem será que plantou? A gente nem sabe quem foi que plantou, né? É a velha história da tâmara também, né? Sim, que você planta e sabe que você não vai colher. É. Que ela leva em torno de 100 anos, né? Então... E não precisa colher, alguém vai Exato. colher. Alguém vai colher. Então, exatamente. o bacana que eu tenho ouvido aqui da Laura, se vocês me permitem falar, é isso. Ela gosta muito de fazer as coisas para o futuro. Ela nem pensa, por exemplo, nela ou em quem está aqui, mas no futuro, né? Vou fazer agora para colher lá na frente. Isso é muito bacana de ouvir, Num né? país como o nosso, ou a gente faz isso, não vai colher nada. Exato. Bem, antes de eu fazer a pergunta, eu queria dizer que eu estou, assim, muito, mas muito impressionado com a presença da, se me permite novamente, deputada Laura Carneiro, que está dando uma aula de política para nós, como se fazer a boa política, e principalmente uma pessoa apaixonada pelo Rio de Janeiro e pelo estado do Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa de pessoas comprometidas com a causa do Rio de Janeiro. Então vamos à pergunta. Deputada, a gente sabe que o país, Brasil, tem uma herança cartorial muito grande. Isso vem lá do Brasil colônia, lá da metrópole portuguesa. Então, a área contábil sofre muito com a burocracia. E que burocracia, não é só em todo. Nossa, em tudo. Como a senhora enxerga a questão da necessidade da desburocratização? Olha, eu tenho um grande processo? amigo, Bruno Lessa, que ele apresentou uma proposta. Isso que eu digo, a gente tem que ouvir as pessoas, né? O Bruno é candidato a deputado estadual, mas é um estudioso do tema. E aí ele disse, Laura, eu vou propor um revogaço. E eu achei sensacional a história do revogaço. O que seria o revogaço? E aí eu vou já aderi ao revogaço. Você senta com a Câmara, com o presidente da Câmara, e diz, olha, vamos montar aqui uma comissão de notáveis. Não estão fazendo isso com o Código Penal, não se faz isso com o Código Civil. Meu pai, monta uma comissão do revogaço. E aí senta com os grandes técnicos do Brasil, não é do Rio de Janeiro só não, do Brasil, e começa a discutir quais são as legislações federais, né, que podem burocratizar. Não precisa montar Ministério da Desburocratização, não precisa montar máquina pública para isso, não precisa gastar para isso,
né? Você simplesmente, eu tenho certeza que se o presidente da Câmara, por exemplo, pede ao CRC para indicar um nome, ele vai indicar. Se pede a São Paulo para indicar um nome, vai indicar. E você pode ter um grupo de expertise mesmo, que monte esse revogaço, que faça um estudo da legislação federal para dizer, olha, isso tem que ser revogado, isso tem que ser revogado, isso pode ser mudado, isso acelera. Porque se você quer uma economia pujante, né, se você precisa do emprego, porque, sob pena da gente nunca mais sair do mapa da fome, se você precisa mudar esse custo Brasil, se você precisa diminuir de alguma maneira a máquina pública, como é que eu diminuo? Olha, se eu tenho arrecadação, e se eu quero que essa arrecadação seja transformada em obra, eu tenho que diminuir a máquina pública, não é isso? Vamos dizer, o custo Brasil, o custo da máquina pública, em vários temas. E para diminuir, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar condições de acelerar a economia, dela andar mais rápido. Para mim isso é lógico, eu não precisava nem pensar. Então, se ela precisa andar mais rápido, você tem que desburocratizar. Como é que você faz isso? Talvez eu não seja capaz, talvez os parlamentares não sejamos capazes completamente. Agora, os técnicos são. Então é isso, é a sabedoria de usar a expertise brasileira, de repente, numa comissão do revogaço, sem precisar criar ministério nenhum, e mais máquina pública, e mais dinheiro que gasta da arrecadação, e você deixa de fazer casa popular, você deixa de dar comida para as pessoas, você deixa de desenvolver a economia. Nossa, perfeito. Gente, tá tão bom o papo, né? Mas pena que tá acabando. Já estamos aqui bem no finalzinho já. Aí nós temos aqui mais uma pergunta que a Dani vai fazer. Pra gente fechar com chave de ouro, né, Laura? Exato. Fale um pouco dos seus projetos. Olha, como eu te disse, são 107 projetos em andamento, projeto de lei mesmo. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que discutir ainda, né? Qual é o custo que a segurança pública traz para o Brasil, para o Estado do Rio de Janeiro, principalmente? Qual é o custo dessa burocracia? Quais são... como é que se gasta o que se gasta no Ministério Público, no Poder Judiciário, com a máquina pública? É mais do que o Poder Executivo. Se você for pegar os números, é assustador. Então, que máquina inchada que a gente tem? Por que ela é tão inchada? Por que ela é tão onerosa? E, ao mesmo tempo, você tem um salário mínimo tão pequenininho. E aí você reclama que tem gente dormindo na rua. A gente... É muito desigual esse país, né? Muito desigual, muito desigual. Então, acho que o projeto maior resumindo, porque senão eu vou ficar aqui, tem um monte de projetos, mas acho que a grande questão é usar, né, o dinheiro público para quem mais precisa. É isso. Se a gente tiver a consciência de que se você só desenvolve uma sociedade, se você entender que ela não pode ser tão desigual como hoje é o Brasil, ela tem que dividir e entender que aquela pessoa mais fragilizada é aquela que precisa de mais atendimento. A gente tem caminhos. Eu acho que... Eu sou uma mulher que ama o Brasil, amo o meu Estado. A gente tem tudo para dar certo. Tudo, 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 tudo. A gente só precisava ter umas 20 Lauras lá dentro. Não. Teremos, se Deus quiser, 20 Lauras e mais 26 outros bons também. Eu tenho certeza que a população, de alguma maneira, começa a acordar, prestar atenção. Eu acho que é por isso que está demorando tanto a escolher seu candidato, né? Aliás, como nunca na história. A gente nunca chegou a 5 dias da eleição com um número de pessoas sem saber em quem votar. É muito sério isso. Mas acho que são momentos que a gente vive. E o Rio vai ultrapassar esse momento ruim. O Brasil também vai, eu tenho certeza disso. Porque tem muita gente boa. Uma mudança, alguma coisa aí, né? Por exemplo, a gente está desde 2019 sem o governo aprovar piso salarial. Pois é, o básico. Desde 2019. Não temos piso. Aumento. Não tem. Está parado. Por problemas políticos, depois pandemia. E aí a gente... Eu só não aguento isso. Tudo agora é culpa da pandemia. Não, porque parou. É porque tudo parou. Sim, parou e voltou. Parou para um monte de gente, porque pra gente aqui não parou nada. Isso que eu tô falando. Quando a gente vai falar com alguém, não, mas é por causa da pandemia, é porque parou. Mas eu acho que isso... realmente a vida continuou, né? Então, não, graças a Deus continuou. Eu estava aqui pensando, você estava falando...
Vamos imaginar como é que o nosso estado tem, por exemplo, o maior frete do Brasil. Sim. Verdade. Preço de frete. É. Então, foi o que eu disse antes, né? Uma coisa está absolutamente interligada à outra. Então, a questão de segurança pública, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social. Por que o frete é maior? Porque o sujeito vem com a carga, ele tem medo de ser assaltado ou de ser roubado a sua carga, aí aumenta o seguro, e aí ele não vem, e aí isso fica mais caro no preço da alimentação, e aí o pobre que ganha menos tem menos chance de se alimentar, e o Estado acaba tendo que criar políticas para sustentar essa pessoa, e aí vai. É muito virando um ciclo, né? É uma cadeia, é um exatamente. ciclo. Uma grande cadeia. É um ciclo. Por isso que vocês são tão importantes. Porque vocês é que determinam, né, a importância desse ciclo. verdade, Como é que vocês influenciam nesse ciclo. Verdade. Tô falando sério. Mas eu não é assim. Se olhar para minha... É porque a gente fica assim porque a maioria das pessoas ainda não entenderam a importância do contador no contexto. Verdade. Essa é a verdade. Gente, entendeu há muitos anos. Tá que bom. Tudo tão Obrigada. bom, o papo tá tão bom, mas infelizmente a gente tem que terminar, né? Acabou. Passa muito rápido, realmente Muito. passa muito rápido. E aí, assim, eu vou abrir aqui para cada um aqui dos nossos, da Dani e do Magno, dar uma palavrinha, né? Falar aqui as suas considerações finais e vamos fechar contigo. Laura, para Pode pedir voto? 5 dias, pode, por favor, mas por favor, Pode. né? Olha E aí seu temos, número. Ai, que estamos bom. assim, então faltam só 5 dias, então vamos lá Pode para deixar. pegar aqueles ainda indecisos, né? Aqueles Com que estão ainda na certeza. dúvida. Vamos lá, começa com você, Magno. Magno. Bem, eu posso dizer que eu tive mais uma aula hoje. Não só, acho que eu tenho 2 coisas que eu tenho que fazer na consideração final. Agradecer a deferência feita pela deputada à carreira, aos servidores públicos, à Controladoria Geral do Estado, que tem só 4 anos de existência, muito depois da Controladoria criada pelo professor Lino no município, mas estamos caminhando. O importante é caminhar sempre na direção do progresso. E dizer, segundamente, que foi uma vez que eu me senti muito em casa, muito à vontade de estar batendo esse papo com vocês. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigada. Laura, foi um prazer. Você é uma pessoa que fez parte da minha vida por muitos e muitos anos, porque minha mãe sempre votou em você, minha mãe era sua fã, e eu sempre ficava escutando sobre Laura Carneiro. Para mim, assim, sem palavras, dizer que hoje eu estou aqui com você, e realmente vou falar a mesma coisa que o Magno, foi uma aula. Foi incrível ver todo o seu amor pelo seu trabalho, porque política é uma coisa difícil, eu sempre achei política muito difícil. E você falou com muita naturalidade e coisas simples, né? Como um trabalho qualquer. Eu estou aqui para fazer isso e se me mandar eu vou fazer. Eu achei bacana. Você tem toda aqui, ó, as minhas considerações e, sabe, assim, um sentimento de muita gratidão. Muito obrigada por você ter dado essa aula pra gente. Foi um prazer. Obrigada. Por favor. Bom, eu primeiro agradecer a Ilan, agradecer ao Conticast, agradecer ao CRC, agradecer as palavras do Magno e da Dani. Até eu me emocionei. Bom, mas agora não pode. 5 dias, não é isso? E pouco tempo para falar. Então, ontem eu ouvi uma frase sensacional lá no Morro do Salgueiro. Uma liderança numa reunião que ele fez para mim, ele disse assim: eleição não tem segundo lugar. É isso. Ou ganha ou perde. Né? Então é pedir voto mesmo, quem puder 5566, falar com a família, falar com os amigos, entrar na rede social, porque eu não acredito naquele voto que as pessoas não sabem nem quem estão votando. Né? RJ Laura Carneiro, entrar, seguir. Eu brinco que antigamente tinha Voz do Brasil, agora não tem Voz de nada, então, porque é num horário que ninguém assiste, né? Então tinha Voz do Brasil, agora não tem. Mas é importante que as pessoas saibam quem é seu político, percebam se ele efetivamente nos representa ou representa, né? E é isso. Daqui a 5 dias, 5566, até combinou, né? Até rimou. Verdade. E é isso, defender o meu estado, defender a população desse estado que está sofrida mesmo. E especialmente, claro, um viés para assistência social, que é o que eu acabei me dedicando mais a fazer, né? E natural. Não dá mais para a gente fingir que as pessoas não estão
numa situação precisando, né? de vulnerabilidade absoluta no Brasil. E é isso que a gente tem que fazer. Né? Uma coisa leva a outra. Resolvendo esse problema, metade do caminho andado, Com certeza. como se diz na gíria. É. Então, muito obrigada a vocês. Obrigada, Elan. Obrigada de coração. Eu acho que é uma oportunidade enorme de falar com todo o Estado do Rio de Janeiro, mas com a contabilidade, né? E sabendo da importância de vocês. Muito obrigada mesmo. 5566. 5566. Obrigada. Não, e é engraçado que ela falou agora da Voz do Brasil. Foi um dos nossos maiores acompanhantes, porque o contador sempre passava das 7 no escritório, né? E ele começava, acho que às 6, não é? 6 horas. Então, Não, era às 7. Era às 7. Sete era bom. Não, era às 18, tá certo. 18 Aí, horas. é 19. Pô, eu também sou daquele tempo de ficar escutando. Quando a gente estava lá fazendo nossas coisinhas, né, Ilan? O nosso rádio virava Aí Hora do Brasil. começou a Voz do Brasil. Brasil. Isso era muito legal, eu sinto Verdade, falta. verdade. Mas você sabia tudo que acontecia. Exatamente. As notícias vinham ali pra Porque gente. a gente passava o dia inteiro em papel, não era? Papel e máquina de calcular. Então, no final do dia, tinha um resumo de tudo que tinha acontecido. A gente ficava, assim, antenado com o que tinha acontecido no nosso país. É verdade. Mas, Laura, eu quero te dizer também que como eu tô, assim, feliz por você ter vindo aqui. Eu sou sua fã. Eu acompanho a tua trajetória. Adorei. Fã vale uns 10 olha, votos. Foi uma honra eu estar aqui, mediando aqui esse nosso bate-papo. Eu fiquei muito honrada mesmo, tá? Então, gente, 5566, não vou esquecer também, né? Facinho. 5566. E até o próximo podcast. Um beijo a todos. Beijo, beijo. Obrigada. Obrigado.